Ô Raul, primeiro deixa eu te perguntar em relação ao aproveitamento do Diego Jardel. Ontem ele treinou a parte física, ele fica à disposição para esse jogo e ficando à disposição, ele vai para a partida? O Jardel, a gente fez um planejamento para ele de descanso em relação ao jogo do Guarani e ainda a gente está visualizando. Ontem a gente fez um trabalho com o Pedro, fisiologista. A gente vai conversar agora com o pessoal para ter vamos dizer assim, uma resposta melhor em relação a como ele foi no treinamento, para saber se a gente vai utilizá-lo ou não. Sobre o Inter de Lages, né? Os números são muito parecidos com o do Avaí. Eles têm um ponto a mais, um gol a mais, mas ele bem próximo, né? Vai ser um jogo equilibrado. É um time que tem que ter uma preocupação a mais, ainda mais pelo Isaac, que está numa fase espetacular aí. Eu vejo que o Inter tem uma equipe extremamente forte. A gente enfrentou eles na pré-temporada. Equipe equilibrada, rápida na frente. Tem o Isaac, que é um goleador, que é o goleador da competição. E o mais importante em relação à questão do Inter, que a gente tem que frisar, é que o Inter só perdeu um jogo até agora, foi a estreia contra a Chapecoense. Então é uma equipe muito difícil que a gente vai enfrentar, mas a gente vai procurar impor nosso ritmo para vencer a partida. Bom, eu te perguntei sobre a questão do Rômulo, né, na partida contra o Guarani. Ele foi o atleta que atuou todas as partidas e foi substituído apenas em 3 vezes. Essa questão do desgaste também preocupa a situação do Rômulo para esse jogo? De repente é outro atleta que passa a ser observado com mais carinho nessa situação para não ter uma lesão daqui a pouco? Essa questão de lesão eu creio que não, porque o Rômulo é um jogador muito forte fisicamente. E ele consegue, até a gente conversei com ele ontem e perguntei para ele sobre essa situação de repente dar uma segurada. E ele falou para mim que ele acha que ele consegue jogar, que a gente que a gente vai ter que pesar em relação à questão do rendimento dele. A gente viu no jogo contra o Guarani que o campo estava bem pesado e por ele estar um pouco desgastado em relação à questão da sequência das partidas, ele não conseguiu render. Então é isso que a gente vai pesar, a gente vai conversar. Vamos observar o treinamento de hoje para ver como vai ser a resposta no treinamento, para ver se ele vai sair jogando no jogo de amanhã. Teu pensamento é de manter a base que jogou as últimas partidas com o Figueirense e também com o Guarani, para dar sequência a esse time que está mostrando um bom futebol no campeonato? A ideia é manter a base, vamos dizer assim. Se precisar mexer na estrutura, a gente mexe pouca coisa, mexe algumas peças para que não venha a acontecer um problema em relação à questão de falta de entrosamento. A gente precisa manter essa sequência de jogos que a gente vem fazendo bom e para isso eu acho que a base tem que ser mantida. Queria que você falasse um pouquinho sobre a evolução do Avaí no campeonato, né? O time começou oscilando e tal, agora tá 4 jogos sem perder. É o melhor momento do Avaí? O Avaí tá sólido agora no campeonato? Eu acho que a equipe tem evoluído. A gente sabia desde o início que a equipe viria a oscilar, principalmente pela faixa etária da nossa equipe, ser um time com uma média de idade baixa e com atletas que não têm, vamos dizer assim, costume no profissional ainda, então que estão se adaptando ao profissional ainda, a esse ritmo louco de jogar o tempo inteiro. Se a gente for ver, já foram 10 partidas em um mês, e isso é vamos dizer assim, é meio que desumano para o atleta, principalmente aqueles que jogam praticamente todas as partidas. Eu vejo que a gente conseguiu se adaptar, nos adaptamos ao modelo de jogo. Então, assim, quando estava vendo as trocas, os atletas que estão entrando estão conseguindo manter o ritmo daqueles que têm saído jogando ou, de repente, até demonstrar alguma coisa a mais. E eu vejo que a partir do momento que tu tem um modelo de jogo já formatado, vamos dizer assim, as peças começam a sobressair e eu espero que daqui para frente seja dessa maneira. Ô Raul, você disse que vai conversar ali com o pessoal do departamento médico, eu fui para saber a situação do Diego Jardel. Ele estando em condição, o Rômulo também estando em condição para esse jogo, a tua ideia pode ser apenas a volta do Diego Jardel na vaga do Lucas Fernandes? Te passa na cabeça isso? Assim, eu vou ter que fazer uma avaliação geral, não passa somente por essas duas peças, passa pelos demais também, em relação à questão dos minutos jogados, em relação à questão de desgaste, tempo de recuperação. A gente sabe que 48 horas vai fazer hoje, que é normalmente quando o atleta sente mais a questão física em relação aos jogos. A gente sabe que a gente fez um jogo muito pesado na questão física e também na questão psicológica contra o Figueirense na quinta-feira. A equipe não recuperou totalmente até o jogo contra o Guarani, deu para ver isso aí, principalmente no início do jogo. A gente pegou um campo pesado, então pesou bastante aquele jogo contra o Guarani novamente. E a gente vai ter que ver como esses atletas vão estar agora à tarde, para ver o treinamento também, para ver quem está apto a jogar amanhã
numa intensidade boa como a equipe tem jogado. Ô, Raul, como é que o Avaí está tratando essa partida com o Inter de Lages? É mais um jogo como os outros que já se passaram nesse ano? Ou é uma partida para o Avaí encerrar essa primeira fase do Catarinense em alta, diante do torcedor, vencendo, para dar uma sequência a mais? É mais nesse sentido de dar uma sequência, ou trata como um qualquer jogo, assim como foi como os outros adversários, para somar pontos em busca do título e, quem sabe, uma decisão em casa? Eu acho que sim, o que a gente tem conversado com os atletas é tratar todo jogo como o principal. Então esse jogo é o principal para nós nesse momento. É o último jogo do primeiro turno, vamos dizer assim, que pode de repente colocar a gente em segundo ou terceiro colocado na tabela. Acho que isso é importante para a questão de afirmação da equipe e para que a gente inicie um segundo turno mais forte. A gente não pode tratar como um jogo qualquer. Se eu não estou equivocado, Raul, você pode até me corrigir, mas o Renan e o Caio César são dois atletas que estão pendurados, né? E pensando no início de segundo turno, já um confronto com o Criciúma no próximo sábado aqui no estádio Heriberto Wilson, tem algum tipo de cuidado especial, algum tipo de orientação? Eu te pergunto principalmente em relação ao Renan, goleiro que tem sido uma peça importantíssima dentro desse seu trabalho. Assim, a questão de poupá-los pela questão do cartão a gente não tem como fazer, porque senão eu vou ter que poupar todo o jogo. Ele tem, vamos dizer, o retorno tem mais 9 partidas. Então não vai adiantar, a gente vai ter que em algum momento, ele vai acabar levando o terceiro cartão ou não, dependendo. Tanto a questão do Renan quanto a questão do Caio, a gente vai ter que ter o reserva imediato pronto para estar atuando. Não é uma coisa que a gente tem pensado nesse primeiro momento. Uma coisa em relação à questão dos cartões do Renan, que eu quero frisar, isso inclusive eu falei com o quarto árbitro no dia do jogo, os 2 cartões que o Renan levou, tá, eu não tenho comentado sobre a arbitragem disso, é porque a gente tem procurado sair jogando todo o jogo, então se vocês estão observando, a gente tem evitado dar o chutão para frente, e os 2 cartões que o Renan levou foram situações que ele esperou a equipe abrir para tentar sair jogando, a equipe adversária subiu a marcação, a gente teve dificuldade, ele teve que esperar a defesa sair para poder bater o tiro de meta, ele levou o cartão como se estivesse matando o tempo. Um jogo contra o Metropolitano, acho que foi o segundo jogo do campeonato, e esse jogo contra o Guarani novamente, que a gente estava abrindo para jogar. Então, assim, eu acho que a arbitragem deveria se pautar na equipe que quer jogar futebol, não matar tempo. Então, acho que esses 2 cartões do Renan foram de maneira errada. Raul, já passado o primeiro turno, né, falta uma partida só. Quem que você classifica que no segundo turno pode brigar pelo título, além do Avaí que está mostrando essa evolução? Você acredita que alguma das equipes que não estejam na parte de cima da tabela pode aparecer como favorita? E alguma equipe te surpreendeu até agora? Eu acho que o campeonato catarinense é extremamente equilibrado, isso eu falei já desde o início do campeonato. A gente via que o turno, realmente a Chapecoense, deveria sair como favorita por ter uma base já montada, ter uma equipe, vamos dizer assim, mais adaptada, já jogando junto há mais tempo. O Criciúma foi uma equipe que conseguiu acompanhar essa evolução da Chapecoense, tanto é que está disputando o título. Tiveram equipes que foram muito bem, outras que não foram tão bem assim, mas eu creio que a segunda parte do campeonato deva ser ainda mais equilibrada. Eu vejo que a pontuação não deve ser tão alta quanto foi no turno. Você vê favorito para esse confronto entre Chapecoense e Criciúma, que decide o título desse primeiro turno? Não vejo favorito. Acho que deve ser um jogo equilibrado. Foram as 2 equipes que a gente perdeu, Criciúma e Chapecoense. Tanto o jogo contra o Criciúma quanto o jogo com a Chapecoense foram 2 equipes que apresentaram um futebol muito bom e são merecedores de estar disputando o título. Fechou. Obrigada. Tchau, tchau.